seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus, a gente é o povo mais feliz dessa terra. Ainda que na quinta-feira você tenha chegado aqui cansado, ainda que você tenha enfrentado dificuldades para estar aqui, as aulas já voltaram, o trânsito de Campo Grande já mudou, mas diga, eu sou maior do que o trânsito, amém? Você chegou aqui, você é um vencedor, você é alguém que tem compromisso com o Senhor, você é alguém que não negocia a melhor parte, amém? Glória a Deus, coisa boa, saber que há um povo que Deus pode contar nessa terra, glória a Deus, e você faz parte disso, amém, queridos? Graça e paz, glória a Deus. Domingo eu tinha preparado uma ministração e o Senhor acabou levando para outro caminho, e eu não estava previsto também de ministrar hoje, mas aprove o Senhor que me desse essa oportunidade. Eu quero agradecer a igreja local por essa oportunidade, amém? O Bruno agora está entendendo, porque o Bruno às vezes me via num monte de banner e não entendia. Por que o pastor está em tudo quanto é banner? Será que ele quer estar em tudo quanto é banner? Não, Bruno, quando a gente é líder, a gente tem que estar onde não tem alguém e a gente cobre, amém? Porque a gente tem que fazer com que tudo funcione. Então ele agora está em todos os banners tem Bruno lá. Sucesso, não foi, né? Ele tentou estava até com vergonha de estar nesse terceiro, mas aprove ao Senhor que fosse ele mesmo. É assim mesmo, Bruno. Tem um tempo atrasado aí para você colocar em ordem. A igreja, né? A igreja vai receber dele o que foi sonegado durante um tempo. Glória a Deus. Amém, queridos? Nós estamos falando sobre servir por amor. E quando nós falamos de servir por amor, nós não estamos falando somente de uma igreja local. Não somente do serviço na igreja local. Embora hoje, especialmente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu quero que você entenda que quando nós falamos sobre servir por amor, nós estamos falando em todo o tempo, em todo relacionamento. Se você já é membro dessa igreja, você já deve ter me visto ministrar, que para nos enchermos do Espírito, nós temos alguns relacionamentos, né? Que a Bíblia diz que a gente não deve se embriagar com vinho, onde há dissolução, mas a gente deve se encher do Espírito. E aí ele vem dizendo como a gente se enche do Espírito. E ele fala de 3 tipos de relacionamento. O seu relacionamento com a igreja, que é onde você fala por hinos, salmos e cânticos, porque entre os cristãos a gente não fala sobre fofoca, a gente não fala sobre julgamento, a gente fala sobre aquilo que a palavra fala, né? A melhor conversa do cristão é quando ele diz assim, a palavra diz o seguinte, aí você está numa boa roda, amém? Quando começa a falar eu penso, eu acho, você já fica ligado, e aí se falar de alguém ausente, você sai, amém? A Bíblia diz para você não se sentar na roda dos escarnecedores, então não fica lá. Amém? E aí, ainda que digam que é para orar. Amém, queridos? Cuidado com a armadilha gospel da fofoca, que é dizer, eu vou falar para você para a gente orar, mas você sabia que fulano está passando por isso, por isso, por isso, por isso? Isso é fofoca gospel, amém, querido? Repreende, você é autoridade nessa terra, pode fazer igual Jesus falou com Pedro, arreda Satanás, porque fofoca é para repreender. Mas nós não somos desse tipo, e entendemos que para nos encher do Espírito, nós temos relacionamento com a igreja, com salmos, hinos e cânticos. A Bíblia diz que o nosso relacionamento com o Senhor é dando graças. Porque, querido, você só tem uma coisa para dizer para o Senhor, que você é grato. Se for diferente disso, você vai levar problema e você vai estar exaltando Satanás. Não que você não possa fazer petição, amém? Petição é lícito, mas você não lida com o Senhor contando os problemas que você tem, porque Ele já sabe. Amém? Você lida com o Senhor dizendo o quanto Ele é bom, porque vai resolver os seus problemas. Então, o relacionamento com o Senhor é dando graça. Mas depois a Bíblia fala sobre uma coisa que muita gente passa direto, que é o relacionamento com a sociedade, onde a gente deve se sujeitar uns aos outros. E aí, pouca gente lembra desse versículo. Você que é mais frequente aqui, já me viu falar algumas vezes disso. Mas eu dou aula no Rema de Fruto do Espírito há algum tempo já. E somente ano passado, uma ovelha lembrou de sujeitar uns aos outros.
Todos os anos eu pergunto e só lembro do hino, do salmo, do cântico, que essa parte é boa, né? Espiritual. Mas sujeição também é espiritual. Amém, querido? Nós nos sujeitamos uns aos outros, querendo ou não querendo, porque nós precisamos agradar ao Senhor. E aí ele gasta mais tempo falando de sujeição do que ensinando o hino ou cântico. E é impressionante que ele diz o lugar de cada um, como a mulher deve se submeter ao homem, como o homem deve morrer pela mulher, como o filho deve tratar o pai, como o pai deve tratar o filho. E ele fala do Senhor também, que nós devemos, né, aquele na época, o escravo, o servo, ele deveria servir ao Senhor como a Deus. Amém? E eu costumo dizer que esse é o pulo do gato. O pulo do gato de como você se submete é quando você faz pelo outro como ao Senhor. Por quê? Porque o outro vai te decepcionar. O outro vai te frustrar. Por causa de decepcionar porque ele é ruim? Não, querido, porque a expectativa é sua. Amém? Expectativa não é algo que a gente tem igual. A minha expectativa é minha. E você não tem como saber isso ainda que eu diga. Amém? Então é tendência que a gente se frustre. Mas se eu faço ao Senhor, tem chance de eu me frustrar? Não. Então, faça como ao Senhor. E aí eu digo na família cristã, mulheres, sirvam a mesa como ao Senhor. Por quê? Porque é mais fácil você ter ânimo de botar uma mesa para Jesus do que para o teu marido. Não é verdade? É mais fácil você desejar cuidar da sua mulher todos os dias, fazer tudo por ela, como se fosse a Jesus, do que por ela. Porque não é todo dia que ela está bem. Ela é mulher. Amém? Mulher tem ciclo, né? É a lua. Tem dia que está minguante, tem dia que está cheia. É um sucesso, mulher. Então, e aí, se você for variar com ela, junto com o humor dela por conta dos hormônios, você vai frustrar. Então é melhor você pensar, Jesus não tem ciclo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diga glória a Deus. É melhor servir a Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre, ou aos ciclos da mulher? Serve a Jesus, querido. Amém? Então olha para ela está naquele dia que não está com vontade de botar salto alto. Está inchada. Amém? Você vai criar expectativa? Serve a Jesus. Fala, Jesus, obrigado. Esse dia vai ser uma bênção, Jesus. Porque é Jesus. Quando eu sirvo a Jesus, eu não me frustro. Agora, quando eu quero servir as pessoas e esperar o resultado das pessoas, eu vou me frustrar. Então, como que eu lido com relacionamento de sujeição? Eu faço como se fosse ao Senhor. Ah, mas o Senhor não conhece o meu patrão. Meu patrão é o cão na terra. E aí o Senhor não tem como agradar aquele homem. Pensa, faz para ele como se fosse para Jesus. Mas ele não vai me recompensar. Mas Jesus está vendo. Amém, querido? Jesus está vendo. O concorrente está vendo. Alguém está vendo. Porque o concorrente também está vendo o funcionário bom da empresa do outro. E sabe que você está doido para sair de lá porque o patrão ninguém aguenta. Então serve como se fosse ao Senhor. Quando eu coloco isso na minha cabeça, isso me ajuda muito, queridos. Porque tem dia que eu não quero, não. Mas eu lembro, é como ao Senhor. E aí eu faço força e penso, é Jesus que está nessa mesa. É Jesus que está nesse lugar, amém? Porque isso nos ajuda a não nos decepcionarmos e a fazer da melhor maneira. Porque servir por amor não é um sentimento. Ah, hoje eu estou amando, vou servir bem. Ah, hoje eu não estou amando, não. Eu não vou servir bem. Não, amor é uma decisão. Eu sirvo pela decisão de andar em amor. Porque amor é fruto do Espírito. Um dom perfeito que a gente procura, mas ele é consequência do fruto do Espírito. Ele é uma característica do fruto do Espírito. A gente envolve uma insistência, envolve uma força. O fruto do Espírito envolve empenho. Amém? O Espírito está aí, mas você tem que dar liberdade a ele. Então, quando servir, sirva por amor. Como? Decidindo amar. Olhando merecimento? Não. Olhando recompensa? Não. Sirva como se fosse a Jesus. Porque se a pessoa te frustrar, você sabe que ganhou o galardão lá no alto. Amém? Mas pastor, como é que é essa história? Jesus disse
que se você faz o bem a quem faz bem a você, você é igual o ímpio. Se você ama quem te ama e te trata bem, você é igual o ímpio. Ou seja, significa que não tem crédito. Agora, quando você ama aquele que não te trata bem, quando você ama o inimigo, isso dá crédito. Então, querido, pensa nisso. O sujeito não merece. Você faz. Mas ele não merecia. Você não vai ter recompensa dele. Mas isso gera crédito para você. Agora, se ele merecia e você fez, mais que obrigação. Se foi natural. Uma pessoa natural faz isso. Até o cachorro, né? O cachorro, quando você dá comida para ele, ele agradece. Natural. Isso não envolve espírito. Mas a gente vai além disso. A gente vai além. A gente vai se esforçar, colocar empenho. Por quê? Porque nós temos as ferramentas para isso. Você foi cheio do fruto do Espírito. Tem benignidade em você. Tem longanimidade. Para uns vem mais do que outro, mas os que não têm lutam também, correm atrás, amém? Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Então, assim, a gente se esforça. Eu não vim com minha tampa de longanimidade lá inteiro, não. Minha longanimidade veio bem fraquinha. Mas o que acontece com o evangelho? Estica. Estica, queridos. Hoje eu olho para algumas coisas, 12 anos, e falo, gente, tem 12 anos que eu aturo essa situação. Por quê? Na minha força? Não. Porque eu estou servindo ao Senhor. Então, o pulo do gato para você servir bem, servir com amor, é sirva ao Senhor. Não sirva necessariamente as pessoas, não retribua merecimento, mas sirva ao Senhor. Essa pessoa fez isso comigo, mas o Senhor ama ela, então eu vou agradar ao Senhor e vou fazer o bem para ela. Amém? E a Bíblia traz para a gente um serviço no corpo. Você abre lá comigo em 1 Coríntios 12. Eu quero que você entenda que há um serviço no corpo e ele foi distribuído. O Senhor fez questão de distribuir o serviço no corpo. Por isso que o coleguinha do seu lado não é igual a você. Por isso que ele não tem o seu temperamento. Por isso que ele não tem as suas habilidades. Por isso que vez por outra você pensa, mas será que ele não está vendo isso? Não está vendo. Que coisa impressionante, né? O que você está vendo, não necessita que o outro vê. Porque nós somos diferentes, diga graças a Deus. Nós somos diferentes. E isso é de propósito. Não foi por acaso. Não foi porque Deus errou, não guardou o modelo. Não, é de propósito. Por quê? Porque cada um tem uma função. Cada um foi criado para que juntos se complete o projeto de Deus. E aí, Paulo vai nos ajudar falando sobre algumas coisas que foram distribuídas, entre elas os dons. E ele diz lá em 1 Coríntios 12, que a respeito dos dons espirituais, e esse não é o tema de hoje, mas é um assunto muito bom de estudar, que a gente já ministrou aqui, mas a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele vai dizer que quando a gente era gentio, a gente servia a ídolos mudos, ninguém que nos dava direção, a gente não era bem guiado, mas agora não, a gente sabe a quem serve. E a gente tem retorno, o nosso Deus não é mudo. Ele fala comigo e com você. Fala através da sua palavra, fala através do seu espírito, fala através do teu espírito, através de notas do seu espírito, fala através do irmão, do profeta, fala de muitas formas. Fala através do silêncio, quando você não tem que fazer nada. Muitas vezes, são muitas formas que Deus fala conosco. Mas o que nós temos hoje, um Deus que nos dá direção. Querido, tem coisa que não precisa nem orar, já está na palavra. Gasta tempo não, já está escrito lá. Ah, não sei se namora, se não namora, não sei se namora, não namora. Julgo desigual? Namora não. Perde tempo não. Amém? São coisas que já estão ditas. Então, a gente é guiado. E aí ele lá no versículo 4, ele diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos entender isso sem poesia?
Ele está dizendo que os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então o que acontece? Por exemplo, o ministro aqui da igreja, ele não se envolve com as músicas do Ministério de Música. O máximo que a gente pode fazer como ministro da palavra é pedir uma música para o retorno. Sabe aquela música que canta quando a gente volta depois da palavra? O ministro tem direito a pedir essa única música. Não, hoje eu vou falar sobre isso, eu queria que essa música tivesse ensaiada. E nem sempre é feito, mas ele tem esse direito. E as outras músicas do início, ele não tem direito de se meter. Por quê? Porque a gente acredita que tem um regente do culto, e é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem é encarregado de falar com o dirigente de música que está em casa orando, o mesmo assunto que ele está falando para o ministro da palavra. É ele que rege o negócio. E por que a gente tem essa confiança? Porque os dons são muitos, mas o Espírito é um só. Eu preciso acreditar que na oração, quem orou aqui está no mesmo espírito de quem vai cantar, está no mesmo espírito de quem prega, está no mesmo espírito da pessoa lá no estacionamento que não está ouvindo o culto, mas deu uma palavra para você. Porque ele é o dono dessa história. Então, não interessa qual é o seu dom, se ele é mais proeminente ou menos proeminente. O que interessa é quem é o regente, quem é que está mandando na história. Porque se o seu dom, ele é proeminente, mas ele não tem a regência do Espírito, sabe o que é o seu dom? Barulho. Você pode ser o melhor cantor que tem, você pode tocar como ninguém, você pode ser um pregador eloquente, mas sem o regente, você não é nada. E você pode ter um talento que não aparece tanto, mas que quando você faz, as pessoas olham e falam: tem Deus nessa história. Não é normal isso acontecer, não é comum isso acontecer. Como eles fazem isso? Eu lembro que uma das coisas que na Festa das Nações as pessoas falam muito, não sei se você já foi, alguém já perguntou isso para você: quantas igrejas tem aqui? Alguém já passou por isso? Quantas igrejas tem nessa festa? Uma. E é menor do que a festa. A festa é maior do que a igreja. E aí as pessoas saem falando coisas do tipo: que banheiro é esse? Como é que eles fazem um banheiro químico? Porque ninguém nunca entrou no banheiro químico cheiroso. Só no Verbo da Vida de Campo Grande. Amém? E as pessoas reconhecem Deus nisso, porque o banheiro está cheiroso. As pessoas reconhecem que quando você entrega uma comida para ela, tem uma bandeirinha espetada, significa que tem amor envolvido. Então essas coisas também falam de Deus, porque os dons são muitos, mas o Espírito é um só. Amém, querido? Quando a gente entende isso, sabe o que acontece? A gente tem a consciência de jumento. Eu gosto muito, já falei aqui, isso é uma palavra que não é dele, a autoria, é uma história que já corre, mas eu aprendi com o Luciano Subirá. Que, o do jumentinho, que pensa lá no dia que está entrando com Jesus, que todo mundo está levantando aquelas palmas para ele, está honrando ele, e ele chega em casa dizendo: mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Entrei num corredor, todo mundo me exaltando. O povo cantava, o povo levantava folhas, todo mundo me exaltando. Aí a mãe pergunta: quem é que você estava carregando? Ele é um tal de Jesus. E a mãe fala: como é que eu te explico? Não era sobre você, era sobre quem você estava carregando. Não é sobre você, querido, é sobre quem você está carregando. Porque se eu vier aqui na minha força, eu vou dizer uma coisa para vocês muito curiosa: quem me conhece de fora não acredita que eu consigo fazer 400 pessoas me ouvirem, 500 pessoas me ouvirem, que eu sou convidado. Porque eu não sou essa pessoa eloquente lá fora. Eu não sou essa pessoa que falo com facilidade para muitas pessoas. Eu não sou assim. Eu estou aqui na dependência completa do Espírito Santo. Então, não é sobre você. Diz para a pessoa que está do seu lado aí: não é sobre você não, irmão. Você é especial. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Mas não é sobre você, é sobre quem você carrega. Fala ela: jumentinho de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Se você é um jumentinho de Jesus, é melhor do que ser um alazão da pessoa errada. Amém, querido? E aí ele vai dizer que é o mesmo Espírito. E aí ele vai falar que há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo, aquilo que eu falei. O Senhor está na limpeza do banheiro, o Senhor está no diaconato, o Senhor está no estacionamento. Se ele é o regente, valeu. Se não, complicou. Então o Senhor é o mesmo, é ele que manda aqui, ele que manda em tudo. Depois ele diz que as realizações também são diferentes. Eu quero que você atente para isso, porque às vezes a gente se mede pelas realizações. E sabe que a realização, ela aparece mais para quem finaliza? Quem já acompanhou uma obra aqui? Já acompanhou a obra? Pronto. Alguém perguntou para você quem fez o alicerce? Alguém perguntou para você quem levantou as paredes? Alguém pediu a você o telefone do cara que fez a elétrica? Da hidráulica? Então o esgoto, pelo menos. Ninguém. Mas o gesso. Não perguntaram do gesseiro? As pessoas chegam aqui na igreja, os ministros de fora, primeira coisa que me perguntam é do forro. Que forro legal, né? Porque já tem acústica, ficou bonito, tarará. Mas para esse forro ficar em pé, tinha que ter um alicerce. Tinha que ter parede, ferragem. Deus sabe o que trabalho que a elétrica teve com isso. Mas o que está acontecendo? A gente vê a realização final. E a gente pensa que ela tem mais valor do que a inicial. Talvez a pessoa não aceitou Jesus com você. Talvez quando eu fizer a ministração aqui, a pessoa não venha no primeiro momento. Tem muita gente que vem no final. Tá tudo bem. Talvez não venha no meu apelo e venha no apelo do domingo que vem. Mas eu coloquei a semente. Você trouxe a pessoa. Você mostrou pela sua vida que valia a pena ela vir aqui. Porque se a tua vida tiver uma bagunça, ninguém vai vir aqui saber que igreja você frequenta, não. Foi a sua vida que tocou em alguém para estar aqui. E se tu não tem trazido ninguém, fica esperto. Amém? Ou você é secreto, ou tu está queimando o filme de Deus. Porque tem que trazer, as pessoas têm que perguntar: quem é esse Deus que você serve? Então você entende que as realizações, elas são diferentes, mas há um Senhor só. Tem gente que vai fazer o que não aparece. Querido, quer ficar sem rim? Um problemão, né? Agora, quem todo dia quando faz xixi dá graças a Deus? Que bom que eu tenho um rim. Fala não, querido. Vai perguntar se seu olho é azul. Vai perguntar onde é que você fez o seu cabelo. Vai ver as realizações aparentes. Mas fica sem o rim. Fica sem o órgão interno. Que ninguém vê, ninguém fala sobre ele. Só percebe quando faz falta. Por quê? Porque a gente às vezes olha a realização final, a externa. Mas quando a gente serve ao Senhor, se preocupa com isso não. Fica bem tranquilo. Porque o Senhor sabe a semente que você plantou. O Senhor sabe o começo de todas as cores. O Senhor sabe a motivação do coração de cada um. E a recompensa e o galardão não vai ser por quem apareceu mais. Quem vai ter mais galardão? Quem vai lá para o Rocha Faria servir as pessoas ou quem fez a comida que vai ser servida? Depende, vai depender só de quem está obedecendo ao Senhor. Se vai trazer frutos de glória para o Senhor, as realizações são todas iguais em proporção de galardão. Amém? Então ele vai dizer isso e vai dizer no 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Fala para mim, para ver que você está lendo. Um fim proveitoso. Se não tiver fim proveitoso, vaidade. Manifestação não pode ser símbolo de vaidade. Tem que ter um fim proveitoso. Pastor, é certo cair, é certo correr, é certo fazer, é certo pular, é certo rir. Se tiver fim proveitoso. Ou para você ou para o outro. Tem gente que corre para vencer barreiras. Tem gente que pula e ri para vencer barreiras, ri quando não está com vontade. Tem gente que chora porque se emociona. Mas seja o que for, se o Espírito estiver envolvido, tem fim proveitoso.
Então, o que você faz, o que você recebe do Senhor, precisa ter um fim proveitoso. E aí já começa a ficar um pouco apertado para você. Porque Deus te deu um dom para um fim. Você tem direito a decidir se vai usar ou não? Tem não, querido. Ele te deu o dom para um fim. Então faz o seguinte, entrega o fim a Ele. Porque foi para isso que Ele te deu. O dom não é para você. Digo, o dom não é para mim. Porque pensa se o dom fosse para a gente. Ministro do centro de cura nunca ia ficar doente. Nem ter ninguém na família. Porque o dom era para ele, não é. Muitas vezes o ministro do centro de cura, o ministro de cura, vai vir resfriado orar pelos outros. Porque o dom não é para ele. Não quer dizer, abre um parênteses. A Bíblia diz que o boi que malha o arado é o primeiro a se alimentar, amém? Então, se você se dedica ao estudo da cura, você é o primeiro a receber, amém? Se você se dedica ao estudo de prosperidade, você é o primeiro a receber. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas o dom não foi entregue a ele para ele. Senão todo profeta era milionário, gente. Todo profeta jogava na loteria e resolvia a história. Mas ele entrega para você e às vezes ele mesmo, na vida dele, tem que se virar. Então o dom não é para você. Se tem dom, é para servir. Por isso que o dom não te exalta tanto. O que te exalta é o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito depende de você. O dom você recebeu. Exemplo clássico, a mula que falou. Exemplo clássico. Precisava avisar que estava em perigo. E aí tentou segurar a mula, levou o anjo, não teve jeito. Então a mula teve que falar. Então o dom vai ser segundo a necessidade do povo. Quem ministra sabe, vai entender o que eu estou falando. Tem dia que de você mesmo você acha que está seco. Não porque você não orou, não porque você não estudou, mas aquele dia foi um dia de pressão, você mesmo está vivendo tantas coisas. E aí você sobe aqui e fala, Senhor, é contigo. Geralmente os melhores cultos. Porque a gente entrega tudo e Ele faz o que Ele quer. Então quando a gente entende isso, lembra que a gente está falando de serviço? A gente vai entender que tudo isso, os dons, a manifestação, os dons espirituais, os dons ministeriais, eles foram entregues a você para o serviço, para servir a alguém. É muito importante que você entenda isso. Para quê? Para que o próprio dom não roube você do Senhor. Quem você acha que deu o dom para vários cantores e cantoras que exaltam Satanás? Satanás tem dom para dar para alguém? Não. Foi Deus. E muitos deles começam a carreira na igreja, porque a igreja é o melhor lugar para ceder um microfone. Gente, crente é um absurdo de luxo. Porque, sabe o que acontece? A gente fica às vezes aqui e não tem ideia do que está acontecendo lá fora. Um estudante de comunicação que é de uma igreja, ele larga na frente de todos os outros. Ou você acha que a pessoa comum tem acesso a câmera, Mac, câmera de fotografia, mesa de corte? Não! Na faculdade ele vai ter uma aula no laboratório e vai ver uma mesa de corte. Aqui os jovens trabalham com mesa de corte, com câmera cara, com filmadora cara. Eles têm acesso. Por isso que crente tem que andar sempre na frente. Tem acesso. Aonde que uma pessoa tem direito a ensaiar a música com tudo preparado para ela uma vez por semana? Na igreja. Onde começou Elvis Presley, onde começou tanta gente. Cantando na igreja. Recebe o dom. Tem ainda a oportunidade de começar na igreja. Mas o que vai fazer com o dom? O que quiser. Porque o dom é irrevogável, Deus não vai tomar, mas Ele também não vai mexer no seu livre-arbítrio. Então quando você vê alguém com o dom exaltando Satanás, não pensa que Satanás deu aquilo para ele, não. Foi Deus que deu. Agora usa como quiser. Então a gente precisa entender que esses dons na nossa vida, eles precisam servir ao Senhor. Eles precisam exaltar ao Senhor. Porque nós sabemos de onde veio e que tem um fim proveitoso. Por isso servimos por amor. Porque quando servimos, sabemos que estamos retribuindo a Deus o amor que Ele nos deu.
Eu sei que eu posso estar tirando um pouco a poesia das coisas, mas às vezes a gente é muito romântico em algumas coisas com Deus e acaba deixando de fazer o que precisa fazer porque está olhando para os homens. Vou sair do DI porque a líder não foi legal comigo. Você serve a líder ou ao Senhor? As crianças que vão ficar sem aula, quem vai prestar conta? A líder ou você? Ao Senhor. Nossa relação... Tá tudo bem, Aline, ninguém reclamou de você não. Fique em paz, amém? Mas, querido, se você está servindo as pessoas e retribuindo as pessoas pela necessidade das pessoas, você vai ter problemas. Você tem que saber que quando você assume o DI, você está cuidando das crianças do Senhor. É sobre Ele, é tudo por Ele, é para Ele, sobre Ele. Amém? E aí, ele vai dizer lá no versículo 11, ele fala sobre, é dado mediante o Espírito a cada um, ele fala sobre vários aspectos de como isso é dividido, mas ele diz no 11, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz. Então dom, você pode até buscar os melhores dons, como Coríntios vai falar para você fazer, mas dom foi distribuído ao Senhor como lhe apraz, como ele acha que deveria ser. É ele que forma o corpo, é ele que define. Nós podemos sim desejar os melhores dons, mas você não vai poder vestir uma armadura de Saul achando que vai matar gigantes. Não, querido. Deus lhe deu um dom que só você sabe operar, do seu jeito, da sua forma. E aí, lá no 11, ele fala sobre isso, e no 18 ele diz, porque ele está comparando um corpo, e eu gostaria que você lesse esse texto todo em casa, ele vai dizer, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Por isso que nessa igreja, às vezes quem vem de fora não entende, não tem plano de carreira. E eu não estou falando isso desmerecendo nenhuma outra igreja não, amém, querido? É a visão local. Mas no Ministério Verbo da Vida, você pode estar um dia no som, no outro dia aqui no púlpito. Você pode ser o rapaz do estacionamento e amanhã ser o diretor do Rema. Por quê? Porque é Deus que decide. Então, enquanto não tiver o holofote em cima de você, do Senhor, você não vai estar no lugar que Deus não chamou você. Mas como não tem um plano de carreira, eu entro pelo estacionamento, depois viro diácono, depois de diácono viro... Não tem não. Você precisa crescer espiritualmente, mas não tem um caminho para você seguir. Óbvio que se eu quero algo, eu passo pelos caminhos que vão me treinar e habilitar para aquilo, amém? É lícito isso, mas não tem, a gente não pensa desse jeito. Porque se Deus chamar alguém que está lá no estacionamento, a gente vai chamar lá no estacionamento. Quem lembra do Glauber aqui tocando baixo? Vocês lembram? Lembra? Fecha os olhos e lembra. Como era o Glauber tocando baixo? O que ele fazia? Como o Glauber dançava? Como era? Qual o gesto que ele fazia? Disseram para mim que baixista tem essa coisa mais discreta mesmo. Mas o Glauber ficava aqui e ele não se mexia. Ele está aí, não? Então não vou poder dizer que não sabe dançar. Mas ele não se mexia. E você às vezes vinha para o culto e nem via o Glauber. Mas teve uma fase que chegava aqui na igreja, que os profetas passavam na igreja e falavam, esse rapaz do baixo, e dá-lhe palavra. Foi um ano seguinte, um ano direto. E o que tinha naquele baixo? Nada. Mas sobre a vida dele, o Senhor colocou um holofote. E eu mesmo como pastor, se você me perguntar, o Senhor que levantou ele como pastor, como líder dos jovens, por alguma direção? Não, por percepção. Todo mundo está falando do rapaz, vou lá ver o que ele tem. Tem casos que não é assim não, tem casos que eu estou em casa e o nome vem. Tem coisas que a pessoa entra aqui e eu enxergo, meu Deus, é um pastor. E é diferente. Mas no caso do Glauber, foi Deus falando para a igreja. Deus parou e começou, igreja, olha para esse rapaz. Igreja, olha para esse rapaz. Deus falando. Mas baixista vira pastor? Não necessariamente, não é plano de carreira.
Mas o que é importante? Naquilo que ele estava fazendo ao Senhor. E assim como o Senhor encontrou Davi, cuidando das ovelhas do seu pai, como encontrou Saul, buscando os jumentos do seu pai, fazendo com amor aquilo que tinha que fazer, é o suficiente para Deus te exaltar, para Deus mostrar. Se ele cuida com amor disso que ele está fazendo, eu posso confiar a ele outras coisas. Se ele é capaz de brigar com o leão e o urso por conta de ovelha, o que ele vai fazer quando for rei? Ele vai guardar o meu povo. Então, é fazendo o que você faz por amor que você vai demonstrar ao Senhor o seu zelo, a sua fidelidade, aquilo que você quer realmente que faça. E como é isso? É por amor. É porque eu amo ao Senhor, eu retribuo com o meu serviço. É porque eu recebo do Senhor, eu tenho zelo pelas coisas dele. Eu entendo que o que é do Senhor precisa ser cuidado. É sagrado, é santo. Amém? E aí ele vai continuar dizendo, contudo Deus, lá no 24, os nossos membros não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão do corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Então o que está dizendo? Aquilo que para o mundo natural tem muita honra, na igreja muda. Aí tu não entende nada, porque tem um médico lá no estacionamento e tem um jardineiro pregando. Porque os valores do mundo não são os valores da igreja. E aí a gente vai ver essa doideira, né? Porque o povo lá de fora fica doido. Eles ficam doidinhos com a gente. Mas como assim? Esse cara tem o que para estar falando lá? Unção. Vai explicar unção para o ímpio. Tem unção. E as ordens hierárquicas lá de fora não funcionam aqui dentro. Óbvio que você pode trazer habilidade lá de fora aqui para dentro, amém? Eu costumo dar aula e treinamento sobre diretoria, e é muito comum que diretoria tenham pessoas, ou empresários, ou pessoas que têm habilidades naturais de governo. Mas não quer dizer que foi porque tinha um título lá fora, trouxe aqui para dentro, porque a palavra está dizendo que Deus concede honra ao que tinha menos honra. Para quê? Para que não haja divisão e você não traga a honra do mundo para dentro da igreja. Não senta na frente da igreja quem tem mais dinheiro. Senta quem trabalha mais, quem entrega mais a vida, porque é isso que o ministro faz, né? O ministro trabalha aqui em casa, e aí a gente dá honra. E vou até dizer para você, porque o seu pastor é muito prático e objetivo. Os ministros sentam na frente aqui, além da honra, que é para você achar eles mais fácil. Pensa você, preciso tirar uma dúvida. Cadê? Onde sentou Bruno hoje? Não, está aqui na frente. É assim que funciona. Mas essa honra é dada segundo atributos espirituais. Não são atributos naturais. A gente não traz para dentro da igreja. Eu tive uma reunião há pouco tempo com uma pessoa que ele estava tratando sobre a área VIP na igreja. Vendida. Vende o lugar da área VIP da igreja. Como é que eu posso fazer um negócio desse se a Bíblia está dizendo que eu não posso trazer esse costume para dentro da igreja? Então você entende que Deus bagunçou, ele ajustou a bagunça, né? Porque Deus não bagunça, ele ajustou a bagunça lá de fora, porque aquilo que tem valor lá que não tem necessariamente e não se julga por aí, porque ele concede honra ao que não tem. Para quê? Para que não haja divisão, para que você não chegue na igreja e pense, eu não dei certo lá fora, eu não vou dar aqui. Fulano que deu certo lá fora vai passar na minha frente. Não é assim que funciona, porque os dons foi Deus que deu, e ele concede uma honra que não é a honra do mundo, para que não haja divisão, para que a gente não fique competindo. Coisa boa nessa igreja que tem 300 lugares. A gente teve reunião domingo e eu mostrei o organograma. Tem pelo menos umas 15 lideranças vagas. Ninguém precisa puxar o tapete de ninguém. Tem vaga para todo mundo trabalhar, se quiser. Coisa boa. Por quê? Porque o Senhor multiplica. Todo dia ele multiplica. Então ele dá honra ao que tinha menos honra. E aí ele continua dizendo aqui, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora,
vós sois corpo de Cristo, individualmente membros do corpo. Então, tem muitas analogias para a igreja. Noiva, mas Paulo usa corpo. Está te juntando e misturando aqui, tá tudo junto e misturado. Eu tinha uma professora do DI que, quando ela dava aula para as crianças sobre corpo, ela, não se escandalize, mas se as crianças ouviram, vocês podem ouvir. Ela explicava a importância de cada órgão do corpo, todos. E o exemplo clássico dela era o ânus. E ela dizia, sutura o ânus, que é costurar o ânus, e vê como vai ser tua vida. Olha o exemplo que as crianças ouviam. Porque as crianças tinham que entender que uma parte que não tinha honra nenhuma no corpo, se ela não funcionasse, todo o corpo sofria. Por isso que quando um sofre, todos sofrem. Por isso que quando um se alegra, todos se alegram. Não é porque você é bonzinho que veio para a igreja, não. É porque o outro faz falta. Quando um deixa de fazer, todo mundo sofre. Quando um deixa de cumprir a sua etapa, todo mundo sofre. E assim é no seu corpo. Quando um órgão não funciona, não dói só o órgão. Todo o corpo sofre. Então, entenda que quando ele está trazendo essa responsabilidade de corpo, ele está trazendo a responsabilidade de um membro que tem que funcionar. Se você não funciona, todo o corpo sofre. Se você se nega a cumprir o seu chamado, todo o corpo sofre. Porque as pessoas vão ver o buraco. E quando Deus chama você para um local, quando Deus plantou você nessa igreja, Ele sabia o que você podia fazer e aonde você estava no corpo. Você não é uma peça de quebra-cabeça amassado que tentou entrar no lugar à força. Não, tem um lugar certinho para você na paisagem. Qualquer outro lugar que você se encaixa, a paisagem não funciona. Porque você faz falta. Faz falta para o pastor, faz falta para o líder, não, faz falta para Deus, para o plano dele, para a paisagem ficar perfeita. E aí todas as vezes que Paulo fala sobre dons, ele compara a igreja com o corpo. Fala sobre as diferentes atuações, fala sobre propósito. Paulo fala sobre tudo isso, não trazer divisão. Então não há como na igreja fazer nada sozinho. Não tem como uma igreja você fazer sozinho. Então tem que ser um corpo. E o corpo, o que é interessante do corpo, é que fora a família Adas, o corpo se move junto, né? Só na família Adas tem a mãozinha lá, mas na sua vida o seu corpo se move junto. Ou o pé esquerdo quer ir para um lado, o direito para o outro. E você anda assim na rua, brigando. Não, querido, o corpo funciona junto. Mas por que o corpo funciona junto? Porque tem uma coisa chamada governo. Porque a cabeça dá o comando para todo o corpo funcionar na mesma direção. Por isso que a cabeça tem um papel tão importante. Porque você vive sem uma mão, você vive sem um pé, mas sem cabeça você não vive. Por quê? Dá direção. Então Deus sabia de todas essas coisas. Por isso que na sua casa se estipulou um cabeça. Para quê? Para você não ser a família Adas. Para você não andar uma mãozinha solta. Você anda um corpo conjunto. Tudo que você faz é conjunto. Tudo que você sente é conjunto. Doeu para uma parte, doeu para tudo. Deu certo para uma parte, todo o corpo se alegra. É assim que Deus nos viu. Essa é a ideia que Ele tem de igreja. E Paulo revela isso para nós. Mas eu quero que você saia da poesia. Eu quero que você entenda a falta que faz um membro. E os membros que mais aparecem, com exceção da cabeça, são os que menos faz falta. Você vive sem uma orelha, você vive sem duas orelhas, você vive sem dedo, você vive sem um monte de coisa, mas do que está lá dentro, sem o estômago, sem o coração, sem o que é interno e não tem honra nenhuma, você não vive. Então é isso que Paulo está dizendo para a gente. Cuidado com a honra do mundo, do que aparece, do que realiza, do que chama atenção. Porque às vezes não é esse que faz falta. E aquele que nunca ninguém viu, aquele que nunca apareceu, é aquele que a igreja não vive sem. Por quê? Porque você é um corpo. Então você está começando a entender
que tudo que você faz tem que ter amor envolvido, porque só tem um Senhor e um Espírito. Quando a gente entende isso, querido, deixa eu te falar uma coisa, fica leve. Se tá pesado, é porque a motivação tá confusa. Porque quando eu saio de casa, entenda, eu amo você, mas eu não tô aqui por tua causa, não. E nem tô pregando porque você quer ouvir, não. E várias vezes eu não quero pregar o que eu tô pregando. Mas eu tenho um compromisso com um Senhor. O povo não é o meu Senhor. As pessoas não são o meu Senhor. O meu Senhor é Deus. Eu já vivi situação, eu lembro de uma conferência aqui que Deus me deu uma palavra esdrúxula. Todo mundo sabe o que é esdrúxula, até quem tem menos de 20 anos. Esdrúxula, sem sentido, que eu fui envergonhado durante muito tempo com aquela palavra. Terminou uma conferência e Deus mandou falar uma coisa para uma pessoa na frente de todo mundo. E não fazia nenhum sentido. Nenhum sentido. Pensa no papo de bêbado do final da noite. Eu estava cantando andanças. Final do culto. E aí ele chama todo mundo. E a pessoa não estava. Aí o pobre coitado do pastor ficou aqui na frente esperando a pessoa voltar do banheiro. E todo mundo me esperando. 400 pessoas. Porque Deus mandou dar uma palavra. Eu queria? Não. Veio a pessoa, eu dei a palavra como a gente aprende. O que a gente aprende? Obedece que ele vai dar o resto, não é? Não deu. Foi só aquela palavra esdrúxula. Aí, orei pela pessoa, a pessoa abaixou a cabeça, eu falei, ela recebeu. Quando ela levantou a cabeça, ela falou, borrou minha maquiagem. Minha mulher virou para mim e falou assim, tu estava na carne. Aquilo não faz sentido. Eu falei, não, eu sei o Deus que eu sirvo. Aquilo acabou, estraguei o final do evento. Todo mundo foi embora olhando torto. Recebi ligações do tipo, olha, eu acho que você mandou alguma coisa na carne, você mandou recado. Eu sei o Deus que eu sirvo. 3 meses depois de toda essa pressão que eu passei, porque eu obedeci ao Senhor, porque eu só estava preocupado em agradar a Ele, não agradei a ninguém. Pensa não agradar a ninguém no meio de 400 pessoas. Não agradei a ninguém. Nem aos pastores das pessoas, porque chegou o comentário, os pastores, alguns me acessaram. E aí passou 3 meses, aquilo que eu tinha dito sem sentido nenhum começou a fazer sentido. Aconteceu uma situação. E aí eu falei, olha, era isso que Deus estava falando, mas ninguém vai saber. Por que eu tive que falar em público? Aí a bomba estourou. Aí foi pública. Porque quando Deus corrige em público, é porque o conserto é público. E aí passou um tempo, aquela pessoa veio na igreja falar comigo. E aí eu sentei e olhei na cara dela e perguntei, você lembra o que eu te falei? Ela, tudo. Fez sentido para você? Completamente. Era isso? Era. Deus estava me dando a última chance. E por que era público? Porque causou dano para muitas pessoas. Mas foram 3 meses ouvindo piada, inclusive dentro de casa. Inclusive dentro de casa, porque se profeta de casa não tem honra, quando erra, é pior ainda. Agora, o que me sustentou esses 3 meses? Eu sabia para quem eu tinha feito. Pastor, por que o senhor está dando esse testemunho? Você sabe para quem está fazendo no dia da pressão? Você sabe para quem está fazendo no dia do desconforto? E no dia que você não tem reconhecimento? Começou a ficar sério agora. E no dia que as pessoas te criticam, porque você está fazendo algo que Deus mandou fazer. Se o resultado não foi imediato, se a montanha se levantar ainda mais, você sabe para quem você está fazendo? Porque deixa eu te dizer, se você não souber, você vai voltar atrás e vai estragar tudo. Quando eu fui convocado para essa igreja,
Não era o meu desejo, eu não estava pensando sobre isso. E eu recebi uma ligação de Alex. E ele me fez só uma pergunta, muito curioso. Ele, cara, eu só tenho uma coisa para te dizer. Foi Deus ou foi o homem? Aí eu falei, cara, fica tranquilo, foi Deus. Ele não perguntou mais nada, falou, então beleza, vai dar certo. Porque se você não souber para quem você está fazendo, qualquer um rouba de você. E vou te dar uma notícia mais triste ainda. Se o diabo entender que ele consegue roubar as coisas de você, porque você fica magoadinho, se prepara. Tu não vai à frente a lugar nenhum. Toda vez que você estiver andando, ele, opa, vou botar um galinho ali. Aí você volta. Não, tá crescendo, agora reconheceram, levaram para o lugar. Opa, é só botar o galinho que ele larga. Ele vai saber que você larga quando não tem reconhecimento. Ele vai saber que você larga na pressão. O diabo sabe. Porque ele é onisciente? Não, porque ele enxerga, né? Ele vê. Então, muitas vezes as pessoas vêm para o gabinete e trazem para mim todas as dificuldades do lugar onde ele está. E aí eu falo assim, vai largar? O diabo vai entender como é que você funciona. E a partir daqui, você vai viver pulando de galho em galho. Então, nem era tão sério o assunto, mas ficou agora. E eu não sei porque eu estou falando, não, você sabe o que você está ouvindo. Amém? Porque se você considerar em cada obstáculo, parar de fazer o que tem que fazer, o diabo vai pintar e bordar com você. Princípios que não são doutrina, que eu faço. Filho caçula, implicante. O que eu faço? Quero fazer uma oferta. O que o diabo vai fazer? Atrapalhar. Se você não fizer rápido, vai bater com o carro naquela semana. Vai acontecer alguma coisa, não é maldição que eu estou dizendo, não. É porque ele vai querer roubar a tua semente. Aí naquele dia você ia ofertar 500. Aí amassa o seu carro, o lanterneiro fala que é R$600. Princípio da minha vida, não é doutrina, amém? Não precisa me copiar, é meu testemunho. Diabo, eu ia dar 500. Tu me roubou 600, então eu vou dar 1.000 agora. Porque tu tem que saber que toda vez que tu mexer comigo, quem vai ter prejuízo é você. Ele não quer que tu dê. Ah, pastor, mas o que é isso? É doutrina? Não, é pirraça. Pirraça. Porque quem é menino aqui e brincou na rua sabe. Vai começar pequenininho assim. Ih, é lá fulano. Aí você fica quieto. Aí joga uma pedrinha, você fica quieto. Daqui a pouco tá te batendo. Porque vai testando o limite. Se ele entender que você cai em qualquer cilada que ele colocar, fica pronto. Não, pastor, eu só não aceito isso. Pronto, entregou pro diabo a receita. Não, chegar na igreja quando eu tô frágil, e não é para fazer mesmo não, a pessoa tá certa. E cantar visitante seja bem-vindo, não aceito. Pronto, vão cantar o resto da vida para você. Porque ele vai falar, cara, quando ele estiver fragilizado, é só mexer aqui que funciona. Então, irmão, fica implicante com o diabo. Eu que sou filho caçula, magrinho, prematuro, peixinho de vala, né, magrinho, barrigudo, triste. Não vou trazer a foto para você ver, que não justifica. Mas era aquela criança que todo mundo ia querer bater. Era fácil, magrinho, com a voz fanha, meio criado como doentinho, nasci prematuro, forçado, sobrevivi de 2 abortos. Não era uma criança normal, saudável. Frágil, minha aparência era muito frágil. Só que eu treinava em casa todo dia com meu irmão, que era maior que eu e me batia, então eu sabia apanhar. Então eu não tinha medo de apanhar na rua. Então quando alguém mexia, eu encarava. Aí fiquei desse jeito. Aí o diabo vai mexer comigo, eu vou dizer, não, eu vou largar porque o pastor não me deu bom dia hoje. Trabalho tanto naquela igreja. Será que ele não está me vendo? Se o diabo souber que isso para você, eu não vou te ver não. Vou ficar ceguinho.
ele vai passar alguém na frente, ele vai providenciar, ele vai botar fumaça, ele vai dar um jeito, porque ele sabe que ele te para desse jeito. Então, agora é para você refletir. Quantas vezes você vai parar no mesmo lugar? Quantas vezes o mesmo truque vai te enganar? Não, querido. Só tem um jeito de você se livrar disso e chegar no lugar de sucesso. É o que a Bíblia fala. Eu tenho que olhar para o alvo. Porque se eu for olhar para a circunstância, para o vento, para a tempestade, para o seu temperamento, para o jeito de você falar, para o meu líder, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a afundar igual Pedro. Agora eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que sair de casa de manhã ou numa quinta-feira chuvosa e saber assim, eu vou servir ao meu Senhor. Por que eu vou na igreja hoje congregar? Porque tem um corpo me esperando. E pode ser que eu seja a mão. E se não tiver as duas mãos lá, pode falhar de segurar alguém. Não tem. Quando chega para perto para mim do ministério, quem chega perto sobrevive, sabe que eu não quero justificativa. Por quê, querido? Porque eu já preguei sobre prosperidade com boleto atrasado. Eu já preguei sobre saúde doente. Eu já dei aula de família cristã brigado com a minha mulher. Oh, é? Porque se o diabo condenar você, porque você não está 100% naquela área, querido, eu não ensino para vocês o que eu vivo, eu ensino a palavra. E se eu não estou vivendo, o problema é meu. Você pega a palavra e vive. E joga na minha cara depois. Aqui, pastor, ó. Tu não aproveitou a palavra que tu deu? Ó a minha vida como é que tá. Porque eu recebo testemunho assim, tá? Eu recebo testemunho assim, pastor, o senhor deu uma palavra que eu peguei no dia e aconteceu isso. Aí eu fico por dentro. Por que o imbecil que falou não pegou a palavra? Acontece, querido. Por quê? Porque o dom é para você. Então, para a gente concluir e fechar, o que é servir por amor? É saber a quem serve. O que é servir por amor? Saber a quem serve. Porque se você está servindo a pessoas, a líderes, a cargos, você vai se decepcionar. Você vai fraquejar. Você vai se frustrar. Alguém vai... Não, acontece. Acontece. Alex prega cura. Já pregou com alguém da sua casa doente alguma vez sobre cura? Zé e Sandra, toda vez que vocês deram aula para casar, estava tudo bem em casa. Ale, duvido que você tenha problema com seus filhos. Gente, pelo amor de Deus, esquece esse negócio. Porque se o diabo souber onde ele te para, você não está servindo ao Senhor. Amém? Você me ama? Eu tinha preparado tudo diferente de novo. Vocês também é que aprontam. Eu tinha preparado tudo diferente. Mas o Senhor sabe que tem gente parando e isso vai chegar em algum lugar. Porque não é só para você que está aqui. Tem culto que eu digo, é para a igreja. Que eu quero até tirar do YouTube. Mas esse não é. Tem um amigo seu, tem um familiar, tem alguém precisando disso. Porque está parando, porque não sabe a quem serve. Quem sabe a quem serve, quem sabe quem é o pagador, quem sabe quem é o galardoador, quem sabe que tem vida eterna, quem sabe que o Deus que serve não volta atrás com a sua palavra, não negocia em meio à dificuldade, não negocia em meio à adversidade. E para concluir, porque não sei porque Deus mandou dar o testemunho, eu vou dar. Eu assumi essa igreja em 2012. Em 2010, eu tive um burnout. Eu fui ao meu extremo. Porque para mim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o que Deus estava fazendo com a minha vida. Por que eu não achava mais graça em nada que eu trabalhava? Então eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia, vomitar. Sem ter o que vomitar, sem ter o que botar para fora. Perdi 7 quilos. Porque eu estava no pico do pico. Mas eu assumi um grupo discipulado naquela época. Foi o grupo discipulado que me treinou, pastoreio. E eu assumi um grupo discipulado que era ministrado por Areta. Gente, Areta é fofa, né?
Todo mundo acha tudo bonitinho, careta fala. E eu não sou, né? Como é que eu ia explicar às pessoas dessa mudança? E eu assumi esse discipulado. E olha, pasmem, tinha 2 pessoas com depressão. E eu cuidava dessas 2 pessoas. E eu dava conselho, eu pregava a palavra para elas, eu ligava para elas para animá-las. E como eu estava? Vomitando. Por quê? Porque eu não estava dando de mim para ele. Não era sobre mim. Não era sobre mim, era sobre a palavra. Essa pessoa só foi saber que no período que eu ajudei ela, quando ela me agradeceu depois e deu testemunho para mim do que foi a minha vida na vida dela, eu falei, pois é, nesse período eu estava pior que você. Por isso que é difícil contar a história para mim. Pastor, eu não vou fazer por causa disso. Tá fazendo para quem? Para mim? Então não vai não. Agora, se vai fazer para o Senhor, vai do jeito que tiver. Eu não sei porque eu estou te dando esse testemunho, não estava no script. Mas talvez você esteja aqui e estava querendo parar porque uma dificuldade se levantou. Talvez você esteja aqui porque eu sei quando a unção profética está. Porque ela derruba a minha ministração no sentido de mudar tudo. Eu sei porque sei. Se você pode estar aqui e você tem toda a razão para parar, deixa eu te dar uma notícia chata. Razão na Bíblia não ganha nada. Você tem todas as justificativas para não fazer o que Deus mandou. Tem nenhum testemunho bíblico sobre isso. E quem obedeceu sem querer? E quem fez sem entender? E quem assumiu aquilo que achava que nem podia fazer? Gideão, Maria, Moisés, que não se via capaz, mas obedeceu. A gente vê o resultado. Então, você está aqui, com certeza. Ministério de Música pode subir. Igreja pode ficar de pé. E eu vou pedir para a igreja agora fazer o seguinte. Você vai fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça e orar. Você e Deus. Porque a gente vai precisar orar por algumas pessoas aqui que vieram para esse culto querendo parar de fazer o que Deus mandou. Porque eu não mudei a rota desse jeito à toa. Mas a igreja não vai participar. Você não vai interceder, você vai só orar. Feche seu olho, baixa sua cabeça. Eu estou falando da forma gentil e gospel para você cuidar da tua vida, amém? É a forma gentil, minha esposa não está aqui para me corrigir. Mas eu quero que você olhe para você agora. Olha para você. Olha como você está com Deus. Porque eu não vou pedir para você interceder por ninguém que vem aqui agora. Não tem essa instrução. Mas eu tenho a instrução. Você que chegou aqui hoje, pronto para desistir do que Deus tinha para você, eu estou te esperando aqui na frente. Ministério de Música pode começar? Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.